Tem comigo em estúdio o Presidente do Chega, André Ventura. Boa noite, André. Boa noite. Vale a pena começar pelas respostas do Primeiro-Ministro que saíram ao final da tarde. São suficientes, pergunto? Boa noite e obrigado pelo convite. Eu acho que não são suficientes, mas era importante que as pessoas percebessem porque é que não são suficientes, porque pode ficar no ar a ideia de que há uma perseguição, de que há como disse o Primeiro-Ministro, cada nova resposta surgem novas dúvidas, com uma aura de gravidade, como ele disse, e eu acho que isto tinha que ficar bem explicado. Quero dizer, para as pessoas em casa compreenderem, quando fazem uma pergunta ao Primeiro-Ministro, que é, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro estava em exercício de funções em exclusividade, porque o Primeiro-Ministro tem que ser em exclusividade, não há outra hipótese, não há outro regime legal. Mas, ao mesmo tempo, uma empresa da sua família, que é sua, na verdade, foi criada por si, toda ela era a sua cara, os clientes eram seus, tudo, estava a receber dinheiro paralelamente à sua atividade de Primeiro-Ministro. Que explicação tem para isto? E podia haver alguma que se explicasse. Não, zero. Não temos nenhuma explicação até hoje sobre isto. Apenas o Primeiro-Ministro dizer que passou as cotas à mulher. E diz que teve doutrina com ele, ou não teve sozinho. Penso que é essa a resposta. Ora, isto não é uma questão só de ter doutrina ou não ter. Toda a gente compreende que se eu tiver num determinado regime de casamento e disser que em vez de pagarem para mim, pagam à minha mulher, é exatamente a mesma coisa do ponto de vista patrimonial. Um entendimento jurídico diferente das respostas que eu vi e, pelos vistos, há de facto uma doutrina. Essa lei que referes é de 66, é uma lei já antiga, portanto o espírito da lei, em 60 anos, pode não ser ou seja, está lá, mas... É absolutamente verdade. Por isso é que eu não quero entrar aqui na questão tão jurídica, porque vários constitucionalistas já o disseram. Paulo Otero, enfim, vários constitucionalistas das várias escolas que Portugal tem... Essa parte é defensável, é isso? Que disseram que o Ministério Público devia até abrir um processo de destituição do Primeiro-Ministro. Vários constitucionalistas o disseram. E, portanto, não fui eu que o disse. E, portanto, vê a gravidade da situação. Mas eu nem queria ir aí, que era só para as pessoas compreenderem. Como é que o Primeiro-Ministro pode dizer que está a exercer funções com independência, com etc., no seu regime legal, que é o de exclusividade, estando a receber permanentemente avanças de empresas? Primeira questão. Segunda, e que a mim me parece a mais grave, que é, e eu sei que muita gente não compreende, pensar assim, bom, o que é que vocês têm a ver com isso? Não, a questão do património de um Primeiro-Ministro ou de um político não tem que ver só com ele. Tem que ver com aquilo que ele declara e aquilo que ele apresenta. O Correio da Manhã noticiou, e portanto podia ter uma explicação, que o Primeiro-Ministro tinha comprado casas a pronto. Isso não é ilegal, não é nenhum crime. Mas levanta-nos a questão de como é que o Primeiro-Ministro tem 700 ou 800 mil euros para comprar 2 casas na melhor zona de Lisboa a pronto. E eu acho que isto merecia uma resposta. Eu disse que uma das contas era foi com crédito. Uma conta calcionada, outra ele chama-lhe perímetro familiar, do perímetro patrimonial da família. Sim. Isto está mal explicado. Nós já tivemos outro caso parecido com este, que acabou mas, como André, acabou. Se todos os políticos ou todos os deputados tiverem que explicar as suas contas bancárias... Bom, mas Zé, vou dizer uma coisa. Havia Parlamento que tomasse posse, nós temos assim. que pôr o valor da nossa conta bancária na declaração. E eu tenho que dizer lá quanto é que tenho. Olha, minha conta bancária, neste momento, eu tenho X. Se eu, de repente, comprar um barco, que é o triplo do dinheiro lá que eu tenho, é legítimo que tu me perguntes, Dr. André Ventura, como é que comprou um barco? Mas ele diz que declarou de onde saiu o dinheiro, menos 45 mil euros que saíram de uma conta familiar. A divisão do património em contas abaixo daquilo que é o limite legal para o declarar. Isto é uma espécie de fraude àquilo que é exigível. Eu acho que era o Tribunal da Relação que, no caso de Sócrates, usou esta expressão que é muito conhecida. Quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem. Ora, o Primeiro-Ministro pode ser multimilionário. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nós preferimos que sejam... É bom que haja pessoas ricas em Portugal, em vez de pobres. Agora, tem que explicar... Olha, eu tenho 800 mil euros neste momento assim. É que nós já tínhamos as suspeitas em relação à casa, à outra questão da casa, lá do dito Palácio de Espinho. Quer dizer, como é que se enriquece daquela maneira? Mas isso é uma questão que ele podia ser dele próprio. Agora ele é Primeiro-Ministro. Já não é uma questão dele próprio. Como é que se compram casas a pronto, sem explicar de onde é que veio o dinheiro? Eu acho que isto merecia um esclarecimento. Talvez a questão... depois que colide com estas é o Primeiro-Ministro não conseguir de maneira nenhuma explicar, porque é que ocultou que aquilo não era uma coisa do passado, continuavam a receber as avanças na empresa, não era, foi há 5 anos ou 4 ou 5. 2, toda a gente compreendeu que aquela empresa não é, com todo o respeito, nem da mulher, nem dos filhos, que eram menores à altura da Constituição. Um deles era menor à altura da Constituição da empresa. E, portanto, Luís Montenegro só faz mal, só é errado, só é tirar responsabilidades aos outros, ao dizer que isto foi criado pela mulher, pelos filhos, que isto são eles que estão a fazer as respostas ridículas de, bom, isso tem que perguntar aos 2 sócios atuais da empresa. Quem são? Os 2 filhos. Parece que ele não tem nada a ver com aquilo. Foi ele. Ele não tem mesmo, não sabemos, não é? Bom, mas nós se olharmos... Ele diz que não. Zé Carlos Castro, se olharmos para os clientes, foi ele que os angariou. Foi pela imagem dele e por ele que os angariou. Foi pelos serviços dele e pela formação dele que eles lá estavam. Porque é que, caso não fosse assim, não o faziam com outros? Ou não faziam com outro tipo de sociedades? Esta empresa é Montenegro, isto não é uma empresa dos filhos da mulher, isto é uma empresa de Montenegro. Ele não a devia ter,
quando se tornou Primeiro-Ministro. E devia tê-la. E devia-se ter afastado dela, ou devia tê-la, enfim, fechado, o que fosse. O que não podia era continuar a ser Primeiro-Ministro e a receber dinheiro que vinha de terceiros no exercício do cargo de Primeiro diz Primeiro-Ministro. que é legal vender a empresa à mulher, por um lado, e por outro refere que esta empresa não distribui dividendos, portanto nunca recebeu dinheiro desta empresa diretamente, não é? Pois, mas isso levanta-nos ainda a questão de saber então de onde é que vem aquele dinheiro todo que levou para a compra das casas. Que é Ele tinha outra empresa de advocacia, não é? Pronto, eu não sei se veio daí ou não. Sei que as declarações, e foi uma notícia do Correio da Manhã, não batem certo com aquilo que é as aquisições. Ora, isto é uma espécie de manifestação de fortuna. Que é, tu compras, agora vou dar um exemplo que não é o caso de Montenegro, tu compras um barco, uma moto, um carro de alta cilindrada, mas não tens lá rendimentos que façam capacidade que te mostrem capacidade de comprar isso. Por isso é que eu disse, as pessoas são muito diferentes e fazer comparações é como fazer generalizações. Porém, eu começo a ver bem, e olha, eu até ouvi no outro dia a doutora Ana Gomes, que está no oposto daquilo que eu penso da política e da vida, dizer que este esquema é muito parecido àquilo que tinha o esquema do José Sócrates. E à medida que eu olho para isto, eu começo a ver aqui parecenças assustadoras na compra de casas por valores elevados. O José Sócrates também não era dele, era da mãe. Era de um tio, era da mãe, quer dizer, estava no perímetro familiar também. Depois arranjou o amigo, também comprou casas a pronto, lembro-me bem dessa notícia. José Sócrates compra casa a pronto em Paris ou num sítio qualquer. Quer dizer, tudo isto é assustador, a menos que se diga, o PSD acusou-me no Parlamento dizer assim, bom, diz que o nosso Primeiro-Ministro é um magnata, mas foi aos Estados Unidos apoiar o Donald Trump. Diferenças à parte, o Donald Trump toda a gente sabe que é empresário, que é multimilionário e que é super, super, super rico. Eu não sabia que tínhamos um Primeiro-Ministro assim, mas se tivermos, então que o admitisse. Bom, mas de vez em quando também mistura umas coisas com as outras, não é? Bom, mas isso já é outra questão. Donald Trump não é a minha. A questão é esta. Se o problema é exatamente a empresa, ele ser casado com quem é e, portanto, ter 40%, por inerência, ter 40% da empresa, isto já se sabia antes. Porque é que o Chega fez mais perguntas? Porque é que o Chega diz que o Primeiro-Ministro não responde? O facto é que aquilo que é, neste momento, importante para o André Ventura é algo que já se sabia antes. O Chega queria saber, o que é que foi feito para esta situação não chegar ao ponto em que chegou. 2, se esta situação é mesmo assim, se esta situação se confirma. 3, que transferências de dinheiro é que houve e conflitos de interesse é que se verificaram, sobretudo porque há ali empresas que estão reguladas no setor do Estado e que é o Estado que define, é o Conselho de Ministros que define. Ora, se tivermos um Primeiro-Ministro que está a receber um salário, uma avança, seja o que for, e depois vai tomar decisões sobre um setor... Ele diz que não, onde ele diz escusa. Mesmo agora, não tendo, na visão dele, não tendo a questão é, nada a ver por um com a lado, empresa. as decisões que já foram tomadas até agora, em relação a todos os setores, não só em relação à empresa Sol Verde, mas a questão de que um Primeiro-Ministro pode pedir escusa formalmente, mas na verdade é ele que conduz os negócios do Estado. É ele que dá orientações ao Conselho de Ministros. Não é? Nenhum Primeiro-Ministro... Vamos supor, seria diferente, vamos supor que André Ventura não vendia a empresa aos filhos e à mulher, vendia ao André Ventura, por exemplo. Podia ser Primeiro-Ministro? Um Primeiro-Ministro pode ter património, e já houve outros, como o PSD apontou, que tiveram. Aliás, o exemplo, um pouco ridículo do Mário Soares, do Colégio Moderno, e do próprio Expresso, da questão do Francisco Pinto Balsemão, tem uma grande diferença. É que quer o jornal, quer o Colégio Moderno, não são as figuras em torno dos seus fundadores. O Colégio Moderno não é Mário Soares. O Expresso não é Francisco Pinto Balsemão, tem uma marca própria, tem um número de telefone próprio. Nós fôssemos ao site daquela empresa, o número é o do Primeiro-Ministro. Está lá o número de telefone dele. Quer dizer, como é que esta empresa não é dele? Está lá o telefone dele. É na casa onde moram os filhos também. A sede é na casa dele. José Carlos Castro, isto nem é na casa de família. Isto nem é que inventado. ser da casa dele ou de família faz diferença, porque a empresa é da família. É verdade. Pergunto, faz sentido um Primeiro-Ministro em funções ter na sua casa a sede de uma empresa que presta serviços a áreas reguladas do Estado? Estás a responder ao que eu pergunto. A questão é que se tivesse vendido a empresa, que sem ser à mulher e aos filhos, outra pessoa qualquer, a mim. Aquela empresa, na minha opinião, devia ter... Podia ser Primeiro-Ministro, ou seja, a sua influência mantinha-se, aquilo que acabaste de dizer... Podia ter encerrado a empresa. Podia ter encerrado a empresa, mas a parte ética fica lá na mesma. Ou seja, ele trabalhou para empresas em áreas sobre as quais vai tomar decisões. Mas isso toda a gente na vida, porque chegas a um determinado idade e já trabalhaste. Mas não seria diferente ter ou não ter. Mas uma coisa é teres trabalhado, outra é continuarem-te a pagar. E haver a suspeita aqui de que podem estar a pagar por seres um dirigente político. E haver aqui a suspeita de que te estão a pagar porque tu ganhaste poder. Aliás, houve alguém que disse, eu não confirmo se isto é verdade ou não, que a empresa atinge o seu pico de faturação quando Luís Mondego se torna líder do PSD.
E depois vai mantendo níveis muito elevados enquanto é Primeiro-Ministro. Então o que é que estas pessoas que pagam querem? O que é que estas pessoas estão à espera de ter de retorno? Isto é suspeita grave sobre o Primeiro-Ministro, ao qual ele tem que dar uma explicação, ao qual ele tem que dar uma resposta. Porque senão ficamos com a suspeita que temos um Primeiro-Ministro comprado ou a soldo de empresas privadas. Não é questão de ele ter trabalhado no passado ou ter tido no passado. É que isto foi até há uns dias atrás. E ele, o Primeiro-Ministro, nunca nos deixou isso claro. Nunca assumiu isso. Aliás, quando o Correio da Manhã traz essa notícia, o que é que Luís Montenegro diz? Primeiro, usa a estratégia habitual. Não dizer nada. Não responder. Nem a jornalistas, nem à oposição. É um estilo à la Cavaco, que quer imitar, ainda por cima é um pouco incompreensível, mas isso é o estilo dele, que ele quer imitar e não lhe fica bem, nem cai na personalidade dele. E diz, e por isso eu não posso revelar muita coisa, e aí podia não revelar, quem são os clientes, etc. Mas a Cofina esteve lá. Então, se não podia aos outros, porquê é que podia revelar a Cofina? Porquê é que a atitude foi sempre de espezinhar, de arrogância, de desprezo pela oposição, pela imprensa, etc. É esta atitude que o leva ao ponto em que está hoje. Luís Montenegro não leva amanhã nenhuma moção de confiança ao Parlamento. Luís Montenegro é cobarde para se demitir. Porque se ele tivesse a coragem que é preciso, ele perguntou ao Parlamento se mantinha a confiança nele. Os principais partidos disseram que não mantêm. O que é que o impede de se demitir? Porque é que vai fazer o país passar amanhã por mais uma moção de confiança, por mais um debate no Parlamento, para se vir vitimizar? Porque é que não se demite? Se já sabe que não tem confiança do Parlamento, se já sabe que o país vai a eleições, porque é que não diz simplesmente eu entendo que não tenho condições, o Parlamento não confia em mim, eu vou-me demitir? Porque é que nos vai obrigar a mais um ciclo? Porque no final é o povo português que tem a palavra, não é? Mas isso não é preciso haver mais um dia de debate sobre isso, já houve 2. Já ficou claro dos líderes principais, onde o Chega se inclui, que não vai haver essa confiança. Para que é que está a levar o Parlamento a mais uma? Pode demitir-se. Porque precisamente quer pôr a resposta nas mãos dos portugueses. Quer pôr o ónus na mão dos partidos. Zé Carlos Castro, desculpa-te só dizer-me isto. Quer é transferir para os partidos uma responsabilidade que é sua. Porque é ele que não conseguiu dar a resposta. O Primeiro-Ministro disse que se os partidos deixassem claro que podia haver confiança no Primeiro-Ministro e neste Governo, que não haveria moção de confiança. Mas ou seja, deixar claro era fazer declarações públicas, como a Iniciativa Liberal fez, por exemplo, a dizer que, mesmo que houvesse, e vai haver, mesmo que houvesse moção de confiança, votaria a favor. O que aconteceu é que os outros partidos todos deixaram claro que isso não acontecia. Portanto, não deixava outra oportunidade, outra hipótese ao Primeiro-Ministro de facto pôr em Mas o Primeiro-Ministro já sabe que não tem essa confiança. O não se demitir é só uma cobardia política. Aliás, o Presidente... Isso é o que diz Pedro Nuno Santos, acabou de dizer há pouco. Não sabia que tinha dito, mas é mesmo a verdade. Não quero saber se foi o Pedro Nuno Santos, se foi o Paulo Raimundo, é mesmo verdade. Aliás, o Presidente da República que tivesse um papel forte, devia ter dito assim: meu caro Primeiro-Ministro, isto é preciso ser respondido. E tem que ser respondido perante o Parlamento. Mas todas as perguntas foram respondidas. Mas em fuga e mal respondidas. Aliás, algumas remetem para o comunicado, que já sabíamos há não sei quanto tempo. Portanto, não dá resposta, na verdade, a quase nada. Porque diz que se ia repetir, não é? Pois, mas não ia porque não respondeu. 3 vezes lhe perguntámos no Parlamento. Algumas das perguntas do Chega, ele respondeu perentório. Que aí sim teria a ver com organismos públicos, com câmaras municipais, etc., serviços prestados, e ele refere e diz liminarmente que não. Levanta a questão de poderem estar aqui câmaras municipais relacionadas com os partidos. Isso sim seria ilegal, não é? A questão, penso que sim, mas isso aí o Ministério Público e a PJ, estou certo que já conhecem este caso, estou certo que já viram as notícias e não precisam de denúncias nem de queixas para fazer o seu trabalho. Estou certo que o Ministério Público fará o seu trabalho e a Polícia Judiciária também. E isso é outra questão que não tem nada a ver connosco. Isso não é do foro dos partidos. Nós temos uma boa Polícia Judiciária, temos um Ministério Público atuante e certamente que vai fazer isso. Em relação ao PSD como em relação a todos. Isso parece-me evidente. Agora, porquê é que o Presidente da República não disse? Isto tem que ser explicado. Se não for considerado satisfatório, e acho que não foi, o Primeiro-Ministro tem que sair. Porque está a levar o país a 2 moções de censura, uma moção de confiança, quando toda a gente sabe o resultado do que é que vai acontecer. À noite o Primeiro-Ministro vai se demitir. Mas isso não acontece porque o Presidente da República sempre não aceitou essa versão de sair do Primeiro-Ministro e manter o Governo. E agora... Isso seria estranho que o fizesse agora. Mas se Luís Montenegro se demitir, o Presidente pode convocar eleições. António Costa demitiu-se. Não levou nenhuma moção... Portanto, o resultado seria o mesmo. António Costa não levou nenhuma moção de confiança ao Parlamento. Houve o problema todo da Operação Influencer. António Costa chegou ao Presidente da República e disse: eu demito-me, porque não tenho condições de continuar. Ora, as suspeitas que hoje há sobre Luís Montenegro, algumas delas que são graves, e que têm sido noticiadas, sem cabal de esclarecimento, não permitem que o Primeiro-Ministro continue em funções. E, portanto, ele próprio devia ter tomado a decisão de sair. Ao não o fazer, eu ouvi ontem o Primeiro-Ministro dizer assim: a oposição, referindo-se ao Chega e ao Partido Socialista, querem levar o país para a lama.
Neste momento, eu peço desculpa, quem está a levar o país para a lama é Luís Montenegro. Porque para se salvar ele próprio, arrasta todo um partido, todo um país e todos os partidos do arco parlamentar, e os outros também, para uma luta eleitoral que tinha uma saída simples. Era para isto dizer, se eu não consigo dar resposta a isto, eu não consigo dar resposta perante os portugueses. Tenho que sair e vou-me embora e volto à minha vida. Mas está tão agarrado ao poder que prefere lançar o... Aliás, penso que hoje até há uma sondagem que sai, que diz que a maior parte dos inquiridos diz que ele se devia afastar do processo eleitoral. Porquê? Porque Luís Montenegro, toda a gente percebe, não tem nenhumas condições de continuar como Primeiro-Ministro. Isso parece-me a mim, evidente. Vão Os responder, portugueses, obviamente, mas se a moção amanhã, enfim, for chumbada. Como parece que é inevitável, não? O Chega tem medo destas eleições ou não? O Chega nunca teve medo de eleições. O Chega é o único partido que apresentou moções de censura quando o Governo Socialista estava em funções e apresentou moção de censura ao Governo do PSD Sempre quando com isto a garantia aconteceu. de que ia chumbar, não é? Bom, Zé Carlos Castro, nós nunca Ou seja, apresentamos... é uma posição política, mas não é... Mas é uma afirmação de que estamos confiantes que este Governo não deve continuar. E confiantes que chumbaria. E sabemos que se o Governo não continuar, há eleições. E, portanto, o Chega nunca teve eleições. Crescemos em todas. Não estou a dizer que isso vai acontecer sempre, porque vai haver um dia que eventualmente pode não acontecer, mas eu estou muito confiante que os portugueses perceberam, provavelmente, que se não fosse o Chega, este caso não tinha tido, juntamente com alguns órgãos de comunicação, evidentemente, que fizeram o trabalho, mas o Chega não deixou o assunto cair. E tu recordas que quando isto já estava a passar, não digo para segundo plano, mas talvez ali entre os pingos da chuva, o Chega traz uma moção de censura e diz: o Primeiro-Ministro tem que responder a isto. Não pode passar por isto sem resposta. E os outros partidos vêm todos atrás. Aliás, é curioso, porque há alguns que primeiro dizem o que é importante, por exemplo, o PCP. Primeiro disse, nós não nos focamos nestes pequenos casos, nós estamos focados nas grandes questões políticas nacionais. Uma semana depois, moção de censura relacionada com este caso. Ou seja, o Chega foi o garante da transparência neste caso. E eu acho que isso deve levar as pessoas também a pensar, quando forem votar, se querem dar essa garantia de transparência ou não. Eu, como sempre, estarei sujeito a esse falar escrutínio. em transparência, o registro de interesses devia ser público. E eu tenho nos últimos 15 dias ido consultar e está sempre... Eu acho que devia. Não dá, mas é público. Em termos legais é público. Não tenho noção se neste momento está ou não público, não tenho noção. Eu penso que... Ele está lá, mas não vai dar a lado nenhum, diz que lamenta, mas não... Ou seja, não tenho mesmo. Isto dos deputados e dos membros do governo. Mas dizes deste momento dos deputados, dos membros do Parlamento. Não há nenhum que esteja... Zé Cascais, já agora não é preocupante, de algum modo? Não só é preocupante, como as alterações que o PSD tentou fazer, fazendo notificações obrigatórias ou pedidos de autorização para que fosse acedida à informação dos registros de interesses, mostra que querem esconder ainda mais as coisas. Nós não temos que ter striptease na nossa vida, isso é evidente. Os políticos também têm direito a ter a sua vida. Mas não se abriu essa caixa de Pandora privada. Mas há questões que não são de vida privada. Eu acho que um político dizer quanto é que tem na conta bancária, às entidades próprias, evidentemente, e dizer que essa conta bancária é a única que tem, ou tem outra, isto não é uma questão de striptease, isto é uma questão de transparência, porque há suspeita de que podem estar a beneficiar de outros negócios públicos, ou estar a beneficiar por outras entidades. Só garantiremos transparência com mais escrutínio. Isto não é, obviamente, um político ter que pôr tudo sobre a sua vida privada, mas património, contas bancárias, dinheiro, é a garantia de transparência. Eu não me recordo que nenhum Primeiro-Ministro tenha passado por uma situação deste tipo. Eu não me recordo. De tanto escrutínio, não é? Bom, mas o escrutínio, atenção, é preciso dizer isto. Luís Montenegro, na verdade, tirando, repito, por alguns que fizeram o seu trabalho, lamento dizê-lo aqui, muitos outros órgãos de informação, Zé Carlos Castro, levaram ao colo do Primeiro-Ministro como não levaram nenhum outro, como nunca fizeram nem com o André Ventura, nem com nenhum outro. Mas ainda bem, porque a vida política deve ser mesmo assim. De repente, o Primeiro-Ministro teve o escrutínio que outros já tiveram e que tiveram que dar explicações sobre isso. Este Primeiro-Ministro não está a ter mais escrutínio que os outros. Não respondeu, foi ao tempo que podia tê-lo feito, matando os assuntos quando não há nada a esconder. Quer dizer, o que faria o Chega a votar amanhã a favor da moção de confiança? Quer dizer, o Primeiro-Ministro primeiro não quer que isso aconteça, por isso é que levou a situação até este ponto. A questão não é as eleições, é que neste momento não há uma alternativa. Porque o Presidente... Mas o que é que seria? Ou seja, o que é que poderia acontecer e o Chega a dizer, ok, sendo assim, votamos a favor? Em cenário hipotético, o Primeiro-Ministro dar os esclarecimentos todos que devia dar, de forma cabal, de forma sustentável. Por exemplo, fechar a empresa Spino Viva, se a empresa amanhã fosse dissolvida. Zé Cascais, isso não era suficiente, porque eu continuo a ter neste momento suspeitas sobre o património do Primeiro-Ministro. E suspeitas então seria como o Primeiro-Ministro diz, independentemente de todas as respostas e mais algumas, a suspeita vai existir sempre e vai se manter. Em campanha eleitoral, perguntaram-nos sobre o nosso património. Penso que a todos os líderes, penso que não foi só a mim. Nós tivemos que responder e temos que responder. O Primeiro-Ministro o que achou é que podia mas eu não sei desse património. Ter uma situação, bom, mas está todo declarado, está lá, e perguntar-me até a casa onde vivo, e etc. Mas o mesmo aconteceu com o Primeiro-Ministro, ele declarou. Aparentemente, o que não disse foi que continuava até hoje a receber valores mensais de determinadas empresas.
E só isso levanta-nos uma suspeita muito grande. E mais, depois sabendo compras que fez e aquisições que fez, a suspeita de que esse dinheiro, na verdade, estava a sustentar um estilo de vida e um património que ele não pode ter tido com o salário de político. Porque os salários de políticos nós sabemos quanto é que é. Então, se nós basta fazermos as contas. E não venham dizer que foram os rapazes de 18 ou de 20 anos que amealharam 400 mil euros na sua vida. Quer dizer, porque isso não é realista e as pessoas compreendem isso em casa. É preciso dar esclarecimientos sobre isto. E eu não vou desistir enquanto esses esclarecimentos não forem dados. Há uma parte que eu não percebia, já te perguntei, mas não percebi bem, na totalidade. Portanto, o Primeiro-Ministro deve esclarecimentos. Se o fizesse, poderia haver uma mudança da posição do Chega. Se fossem aceitáveis. E já devia tê-lo feito, há mais tempo. Mas fechar a empresa não seria suficiente? Ou seja, o que é essa diferença? Fechar a empresa, porque a empresa neste momento, esse era um problema, a empresa não continuar a transmitir património ao círculo familiar do Primeiro-Ministro. Essa era uma questão. Mas essa é apenas Mas era insuficiente, pergunto. Em relação à empresa, porque há outras questões de origem patrimonial do próprio que com este conjunto de notícias ficaram em dúvida sem qualquer esclarecimento. E o Primeiro-Ministro não foi capaz de o Mas isso debate-se numa dizer. comissão de inquérito ou é o Ministério Público que tem que apurar? E tem, por isso é que estou certo que o Ministério Público o fará e as entidades próprias também. Isto para perguntar se era mesmo preciso uma comissão Com esta parlamentar comissão de inquérito, viu-se que o Primeiro-Ministro tem medo do escrutínio. Porque repara, primeiro o Primeiro-Ministro diz assim: se eu vir que não há confiança dos partidos, eu avanço, nem disse moção de confiança, avanço para um pedido de confiança, uma coisa assim. À noite, o seu Ministro das Finanças, o número 2 do Governo, o número 3, na verdade, do Governo, diz que com esta moção de censura do PCP já não precisamos de moção nenhuma de confiança. Um dia depois, o Partido Socialista diz que vai fazer uma comissão parlamentar de inquérito. E no outro dia sabemos que afinal o Governo vai apresentar uma moção de confiança. O que é que mudou? Mudou que o Governo sentiu medo do escrutínio, sentiu medo de uma comissão parlamentar de inquérito. Isso é o que Santos acabou de dizer. Ou seja, que esta moção de evidente. confiança é uma reação à comissão de inquérito. Parece-me evidente que isto, independentemente de ser socialista, comunista, do Chega ou da Iniciativa Liberal, percebe-se que o Primeiro-Ministro não quer escrutínio. Prefere eleições do que o escrutínio. Aliás, ele próprio deixou isso a entender na discussão da moção de censura, quando diz: eu prefiro 2 meses de clarificação do que 1 ano e meio de pântano. Mas esse pântano só existe porque ele não é capaz de o explicar. Se não fosse, o pântano não existia. Era claro, como já aconteceu com outros, explicava-se e a vida continuava. Mas não. Bom, ele foi explicando à medida das notícias. Ou seja, pode dizer-se pressionar pelas notícias, foi explicando. Primeiro escondeu-se no Brasil, escondeu-se entre aspas, estava no Brasil. Bom, isso também se pode dizer do Presidente. Optou por não falar de nada. Quando chegou, achava que não tinha que falar de nada e depois faz aquela comunicação ao país num sábado, penso que foi um sábado, absolutamente miserável, em que em vez de Chega, ficou surpreendido. Eu fiquei muito surpreendido com aquela declaração. Aliás, eu disse-o a seguir. Foi a primeira vez que eu fiquei efetivamente com a sensação de que entre Luís Montenegro e José Sócrates havia poucas diferenças. Foi nesse dia. Porque misturar àquela hora as questões que lhe estavam a colocar com a importância da família ter a sua atividade, fez-me lembrar o José Sócrates a falar da mãe, do tio rico que tinha, ou do avô que tinha, da venda do wolframio e daquelas tretas todas que nós hoje sabemos que o José Sócrates nos dava. Não sabe. Bom, eu acho que hoje está mais do que claro que são tretas. Aliás, deixa-me só dizer isto. Os indícios são fortes. Porque acho que é uma coisa muito curiosa. Eu não sei se tu viste hoje. O José Sócrates veio a público outra vez num artigo de opinião, que eu não gosto de ler, mas por dever de ofício tenho que ler. O José Sócrates a dizer assim: onde é que anda a justiça? Onde é que anda o Ministério Público? Quer dizer, só investigam o PS e não investigam o PSD. Tu vê para onde Luís Montenegro nos atirou. O José Sócrates agora já tem moral para vir falar de justiça. Foi a este ponto que chegámos. Isto já tem alguns dias, suponho que tem 15 dias, vamos dizer assim. As palavras do André Ventura, do Chega e de André Ventura, as tuas pessoalmente, vão-se harmonizando. Ou seja, André Ventura disse a determinado momento que a empresa Espinho Vira fazia negócios com o Estado. Não é verdade. Não, eu disse que havia suspeitas disso por falta de esclarecimento do Primeiro-Ministro. Há suspeita de absoluta corrupção. Eu hoje, José Carlos Castro, eu tenho muitas dúvidas de que eu tenho dúvidas de que aquilo que estava a ser pago ao Primeiro-Ministro não era, na verdade, para o ter condicionado. E isso é corrupção, na verdade. Porque se temos um Primeiro-Ministro que tem um regime legal próprio, que não pode fazer... Mas ele pede escusa das decisões. Recebimento ou seja,
é um lance de interpretação, quase como no futebol. Ou seja, ele diz que pede escusa, mas de facto não pede, porque telefona a outro ministro ou outro ministro, mas e isso acontece na mesma. Vitalino Canas, Paulo Otero, pessoas insuspeitas de terem a ver com o Chega, constitucionalistas, já deixaram claro que assim estava encontrada a forma de contornar a regra da exclusividade. Mas isso acontece com todos os políticos, todos antes de terem alguns interesses pessoais, ou de ter amigos que têm negócios com o Estado. Com certeza. Se vamos suspeitar desta maneira de todos os políticos Zé Carlos Castro, com certeza, mas não são, República, mas não são o Primeiro-Ministro de Portugal. Nunca teremos governo, não é? Mas não são o Primeiro-Ministro de Portugal que faz adjudicações de milhões aos setores, que distribui fundos públicos pelas empresas, que faz redirecionamento de fundos comunitários e que, se tiver a soldo de determinadas empresas, as pode beneficiar com suspeita. Tu lembras-te provavelmente muito bem, quando Manuel Pinho era governante do Partido Socialista e soube-se depois que estava a receber 15 mil euros por mês do BES. Então, mas 17, acho que era 17. Bom, se calhar mais. E depois nós perguntamos assim, como é que Manuel Pinho, eu sei que ele se calhar até me vai processar pelo que eu vou dizer, mas quer dizer, depois começamos a perceber porque é que Manuel Pinho tinha uma quinta enorme em Braga, porque é que vivia como vivia, quer dizer, tudo isto depois começa a fazer sentido. Mas nós então, mais vale acabarmos com as regras da exclusividade, porque se permite que se criem contornos dessa forma para que se continue a receber e ficar na mão de bancos ou de empresas, então isso não é bom para a nossa democracia, não é? É que o Primeiro-Ministro é quem conduz o negócio geral do Estado. Mas é bom para a democracia ter políticos de carreira? Mas não precisa que não fizeram mais nada na vida que não políticos. Mas não precisa ter políticos de carreira, pode ter políticos que assumam o que tiveram. Não, porque de algum modo estiveram envolvidos com qualquer interesse e que depois vão decidir sobre isso. Mas disseste a palavra-chave. Estiveram. Não estão no momento em que estão a exercer funções de Primeiro-Ministro. Mas não é igual a Ministro, ou seja, essa formalidade anula a suspeita de que possa existir algum tipo de Zé Carlos Castro, se tu estiveres numa determinada função e a tua situação familiar e no teu perímetro familiar, como diz o Primeiro-Ministro, receberes 3 vezes mais do que o teu salário, 3 vezes mais do que o teu salário, o Primeiro-Ministro recebe, vamos imaginar, 5 mil euros. Se lhe caem na conta da dita empresa familiar, que na verdade é dele, 15 mil por mês, eu diria que há aqui suspeitas de um condicionamento muito grande a que ninguém pode ficar indiferente. Porque isto não é, olha... Mas alguém disse que isso aconteceu assim, dessa forma? Bom, porque no mínimo é 9 mil euros por mês, já sabemos. Provavelmente, com toda a extensão, estamos a falar entre 12 a 17 mil euros por mês. Ora, um salário de um Primeiro-Ministro é de 5 mil euros, penso eu. Como é que um Primeiro-Ministro pode ter o seu salário de 5 mil euros, estar em exclusividade, mas ao mesmo tempo está recebendo uma empresa que é sua 15 mil euros por mês? Isto levanta suspeitas de absoluto conluio de interesses e até de alguma corrupção. Por isso é que eu te dizia no início, eu estou no lado completamente oposto da Ana Gomes, mas hoje ouvia dizer que isto era muito parecido ao que tinha acontecido com o José Sócrates. E repara que não é só o Chega que diz isso. Pessoas do Chega, pessoas do Partido Socialista, pessoas da área social-democrata, começa a ser para o Luís Montenegro uma clareza de que ele não tem condições para continuar nas funções de Primeiro-Ministro. E acho que ele devia ter percebido isso. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Pelo que eu vejo e estou a ouvir da tua boca, o voto do Chega é claro e não vai mudar. Como eu disse hoje, em política, às vezes o mundo muda de um dia o que é que faria mudar? Para o outro. É muito difícil estas circunstâncias sequer conseguir equacionar isso. Eu acho que perante o que temos e as suspeitas que temos, eu usei hoje a expressão nem que Cristo descesse à Terra. Já sabemos que essa expressão não é muito embora fiável. foi usada num caso diferente. Não é muito fiável. Eu diria que nem que Cristo descesse à Terra. Há era negociações possível. entre o PSD e o Chega neste momento? Não há nenhuma negociação entre o PSD Houve e o Chega. algum telefonema, algum encontro no sentido de haver um acordo ou um esclarecimento que levasse a um voto diferente do Chega? Não tive nenhum encontro com o Primeiro-Ministro, não tive nenhum contacto com o Primeiro-Ministro. Como em tudo na vida, há pessoas que me dizem, olha, eu acho que se devia fazer assim, olha, eu acho que o Chega devia fazer assim. Há elementos do Partido Chega que se encontram com elementos do PSD para tentar essa negociação? Que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, não fazem. E mandatados por mim também não. O que estava a dizer é que, como em tudo na vida, tu também traz, há pessoas que nos dizem, eu acho que o Chega devia tomar esta atitude, acho que o sentido... Qual é o sentimento do grupo parlamentar no é geral? de absoluto consenso em torno da impossibilidade... Mesmo sabendo que podem perder o lugar de deputado? Porque não é isso que nos move. Não é isso mesmo que nos move. José Carlos Castro, todos perguntaram-me, e se o Chega a descer nas eleições? É o risco da democracia. É assim, quando temos convicções e as levamos a sério, quando somos capazes de arriscar, como dizia o Sá Carneiro, sem fazer sempre o taticismo político, corremos o risco às vezes de descer. Eu acho que isso não vai acontecer e acho que as pessoas nos vão dar razão. Mas tenha perfeita... Portanto, perder deputados não é uma derrota para a aventura? Tenha perfeita noção. Descer é sempre uma derrota que eu assumirei. Tá bem, mas uma derrota sem responsabilidades, no sentido de pensar, se calhar, tenho que pôr à disposição do meu partido dos militantes. José Carlos Castro, eu sou o líder do partido que mais vezes pôs o seu lugar em luta nos congressos e à disposição. Se eu descer o resultado que tenho hoje,
Isto é uma derrota, não vou dizer, nós não somos o PCP, que vê meias vitórias em tudo. Tivemos 18%, se tivermos menos é mau. E, portanto, assumimos que é mau. E o partido retirará daí as suas conclusões. Mas isso é num contexto mais para a frente, que eu acho que ainda não é o dia em que estamos, mas estarei certamente disponível para aqui vir e falarmos sobre isso. Faço-te uma última pergunta. Antes disto, o Chega estava com problemas internos com o caso das malas, o caso de uma acusação de pedofilia, podemos dizer, ou abuso sexual de menor. O que pergunto é, o André Ventura, líder do partido, vai aproveitar estas eleições, se amanhã se confirmar, para remodelar, digamos assim, a bancada parlamentar? Eu disse numa outra entrevista que quando nós dizemos limpar Portugal, também temos que nos aplicar a nós próprios. Eu vou fazer um esforço... Posso dizer que o André Ventura sabe mais de alguns casos comprometedores dentro do partido que nós jornalistas não sabemos? Não, aliás, é quase impossível, porque o Chega hoje tem um nível de transparência e de atividade interna que os jornalistas às vezes sabem primeiro que eu das coisas. Mas a vida é assim, hoje a vida política tornou-se isto, e é assim com que eu lido. A garantia que eu dou aos portugueses é que a responsabilidade é sempre minha e eu nunca fugi a ela. Assumi em todos os casos, ao contrário do Primeiro-Ministro, em todos os casos, aliás, até aqui na CMTV acho que posso dizer, mesmo em todos os casos, aqui vim, quando eram casos difíceis, como aqueles que disseste, não fugi, não fui para outro país, nem me escondi no gabinete. Estava lá, dei a cara, foram momentos difíceis e certamente haverá mais momentos difíceis. Um líder não está só para os momentos bons. O que posso garantir aos portugueses é que tudo vou fazer para apresentar pessoas em todos os distritos que tenham qualidade, integridade e transparência à prova de bala. Dir-me-ás, bom, isso é garantia que não vais falhar. Não é garantia que não vou falhar. Mas é uma base de confiança ou Chega vai escrutinar os seus militantes? Vou procurar saber dos seus currículos, da sua atividade política, do que é que já fizeram junto às populações, se são bons representantes. Alguns deles se calhar são autarcas agora e eu vou ver que trabalho fizeram enquanto autarcas. Mas é como te digo, eu não posso garantir, acho que ninguém pode, que não vai acontecer daqui a 1 ano, 2, 3, outra coisa qualquer que não me leve a ficar afetado, a ser atacado e a vir aqui explicar e a dizer que decisões tomei, que é tirar as pessoas, afastá-las e afastá-las dos centros de decisão. Olha, ao contrário do que fez Luís Montenegro, com ministros, como o caso do Ministro da Coesão, que eu acho absolutamente incrível, que soube que fez ajustes com o seu sócio e continua no governo. Acho que é inaceitável. Eu não posso garantir que não vou falhar, mas vou procurar apresentar os melhores e vou procurar apresentar boas soluções para o país. Cá estarei para o escrutínio depois que os portugueses me fizerem e que vocês, os jornalistas, também fizerem. Faremos. Obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Grande jornal, boa noite.